O uso do salto alto é pecado? A Bíblia responde. Isaías capítulo 3, versículo 16. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os xales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste luxuosa, pano de saco, e queimadura em lugar de formosura? Recapitulando, o uso do salto alto é pecado? A Bíblia responde: sim, o uso do salto alto é pecado, e principalmente agravado quando praticado pelas servas de Deus, pois aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Há pelo menos 4 pecados que são praticados quando uma mulher coloca os seus saltos altos. Primeiro, pecado de lascívia ou de sensualidade. Segundo, pecado de mentira ou de engano. Terceiro, pecado de vaidade ou exibicionismo. Quarto, pecado de destruição do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vamos analisar o pecado de sensualidade ou lascívia. Em primeiro lugar, quando uma mulher coloca os saltos altos, a sua forma ou aparência corporal natural que Deus lhe deu é alterada. Pois, quando uma mulher usa salto alto, o seu traseiro sobe, aparentando ter mais volume, e os seus seios saltam para fora. Facto esse que irá chamar a atenção de jovens ou homens do sexo oposto para as suas formas corporais, levando os tais a tropeçar e a cair no pecado de adultério. Pois foi Jesus quem disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E em Lucas 17, versículo 1 e versículo 2 diz: e disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Uma mulher ou jovem que coloca pela primeira vez um salto alto vai andar meio desengonçado, pois é um calçado anti-natureza humana. Além disso, quem caminha de saltos altos vai balanceando as suas ancas e coxas e nádegas como se estivesse dançando, pois faz movimentos sensuais com o seu corpo. E em Isaías 3,16 diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido. Quando a pessoa coloca um salto alto, anda com o pescoço erguido.
nariz empinado, olha para cima, olha de cima para baixo, lançando olhares impudentes, ou seja, sem pudor, olhares lascivos, olhares sensuais. E quando andam, caminham afetadamente, fazendo um tilintar com os seus pés. Ora, esta palavra afetadamente, caminhar afetadamente, é caminhar pulando, saltitando ou dando passos curtos e ligeiros. Vem da palavra hebraica tafaf, que significa pular, saltitar, dar passos curtos e ligeiros. E diz assim, fazendo um tilintar com os seus pés. Esta palavra tilintar vem do hebraico yakak e significa balançar pulseiras, chocalhar, tinir. Na versão revista e corrigida, também é outra Bíblia traduzida diretamente do texto recebido, também é a segunda melhor, diz assim, para tu ficares com um entendimento maior, diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes e quando andam como que vão dançando e cascavelando com os pés, ou seja, fazendo barulho, tinindo, fazendo barulho com os pés. Esta palavra é o toque, toque, toque dos tacões altos, do salto alto das mulheres que se dizem de Deus. E esta ação terá uma recompensa, terá uma paga. Versículo 17. Porquanto o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Pôr a descoberto a sua nudez é expor para todos o pecado das filhas de Sião, daquelas que dizem que ser filhas de Deus. Porque a nudez é o símbolo do pecado. E em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem, ou os que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. E em Efésios capítulo 4, do 17 ao 20 diz: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à lascívia. Entregaram-se à dissolução. E esta palavra dissolução vem do grego aselgeia, é lascívia. Se entregaram à lascívia, para com toda a avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Quem usa salto alto e fica exibindo os seus seios e traseiro não tem pudor em suas vestes, ou seja, não tem vergonha na sua cara. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10 nos diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem de profissão servir a Deus com boas obras. Repara aqui que é uma ordenança de Deus através do apóstolo Paulo para a igreja, que do mesmo modo as mulheres se devem com traje honesto, ou seja, decente, com pudor. A palavra pudor vem do grego aidos e significa um sentimento de vergonha ou honra, modéstia, timidez, reverência, consideração para com os outros, respeito. Então uma mulher que veste com pudor, ela tem vergonha de exibir a sua nudez corporal
e de destampar ou de mostrar as suas vergonhas, que são as partes íntimas. E em Apocalipse capítulo 16, versículo 15 diz: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quem usa salto alto e fica exibindo os seus seios e traseiro, faz dos membros do seu corpo instrumentos de iniquidade e injustiça. E em Romanos capítulo 6, do 12 ao 14 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, ou seja, de adultério, de fornicação, de prostituição, de cobiça alheia, de lascívia, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou ler mais um, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. E poderíamos continuar. Não sabeis, versículo 16, vós, não sabeis vós, que a quem vos apresentar sois servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. 2. Em segundo lugar, nós vamos falar agora do pecado de mentira, ou do pecado de engano. Em segundo lugar, vamos falar da mentira ou do engano. Quando uma pessoa coloca os seus saltos altos, ela vai dar a aparência não só que é uma pessoa com os seus seios e traseiro mais avolumados ou avantajados do que realmente eles são, mas ainda vai criar a ilusão e o engano que é uma pessoa mais alta do que na realidade é. E a Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 8, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, que é o seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, ou seja, da cobiça, do mau desejo, como os gentios, os estrangeiros, os forasteiros, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou, ou não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Portanto, quem desprezar este estudo, ao qual eu, pastor Luís Filipe Guerreiro, estou dando aos irmãos, não está desprezando o homem, mas está desprezando a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Só uma pessoa carnal é que vai desprezar estas palavras. Quem tem o Espírito Santo, realmente, habitando, dirigindo, vai receber esta palavra. Efésios capítulo 4, do versículo 22 ao 24 diz que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Finalmente, Apocalipse 22, versículo 14 e versículo 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Em terceiro lugar, nós vamos falar
do pecado de vaidade ou de exibicionismo. Em terceiro, ninguém à face da terra vai usar saltos altos por uma questão de necessidade corporal, mas todas as mulheres que o usam o fazem por uma questão de vaidade, pois geralmente uma mulher, desfilando de saltos altos, vai balançando o seu corpo e cascavelando ou fazendo barulho com os seus pés, fazendo o tal toque, toque, toque dos tacões altos, e certamente chamará as atenções de todos para si mesma. Isaías capítulo 3, versículo 16, diz assim: diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, olhando, ou melhor, lançando olhares impudentes, e quando andam caminham afetadamente. Na revista corrigida diz: vão como que dançando, como que vão dançando, fazendo um tilintar com os seus pés, ou seja, barulho com os seus pés. Na revista corrigida diz: cascavelando com os pés. Deus abomina tanto esta ação que a resposta vem do versículo 17 ao 24. A punição virá. Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e os adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festa e os mantos e os chales e as bolsas, os espelhos e o linho finíssimo e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. E diz o Salmo número 4, o Salmo 4, versículo 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Ou seja, em vergonha. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Vamos abrir agora no Salmo 24, versículo 3 ao 5. Diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Em quarto lugar e por último, vamos concluir este estudo sobre os saltos altos, cuja pergunta é: o uso de saltos altos ou o uso do salto alto é pecado? A Bíblia responde. Vamos concluir aqui com o quarto pecado, que é o pecado de destruição do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Em quarto lugar, o uso de saltos altos a médio e a longo prazo destrói o nosso corpo com várias enfermidades, que é o templo do Espírito Santo ou o santuário do Deus vivente. Pois a pessoa que coloca os saltos altos, ao ficar praticamente em bicos de pés, vai exercer uma pressão anormal na sua coluna vertebral, o que desencadeará uma série de enfermidades, tais como dores nas costas, desvios da coluna e bicos de papagaio. Além disso, o uso de saltos altos, ele provoca joanetes e calos, deforma os ossos dos pés e encurta o tendão de Aquiles, encurtando igualmente o músculo chamado gêmeos, a panturrilha. E este problema é ainda mais agravado se quem usar esses saltos altos for uma criança
uma moça, uma jovem moça, uma criança ou uma jovem moça, ainda com os seus ossos em plena formação. Os saltos altos podem também provocar varizes. Vamos ler agora 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17 e concluir este maravilhoso estudo. Sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu agradeço esta oportunidade e me despeço. A tu que me ouves e que ainda não aceitaste a Jesus Cristo como o Senhor da tua vida e o Salvador da tua alma, saibas que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar e é o único caminho para a salvação. E tu que estás desviado, volta hoje para os braços do Pai Celeste. Volta-te a congregar. Confessa os teus pecados, te arrepende. Volta hoje, pois Jesus te ama e está pronto para te abraçar. Que fiquem todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus.